Muito bem, pessoal. Então, começando agora, já estou vendo o pessoal dando um alô aqui, a Nair, falando aqui de Ouro Fino. Sempre, meu amor, seja bem-vinda, Nair. A gratidão também da de Araruama, também a Maria do Carmo, o Marcos Vinícius está presente, está todo mundo presente. Vamos lá, vamos começar. Sejam todos bem-vindos aqui ao CEAP, Ouro Fino, Minas Gerais, Centro Espírita Antônio de Pádua. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre, nessa proposta de hoje que o tema é ser bom. Ser bom. Quis escolher isso porque essa história de bondade e rondade é algo que mexe um pouco com a gente, não sei se mexe com vocês, mas é algo que sempre ali a gente está suscitando o nosso pensamento, pensando, e mexe de alguma forma conosco. E a gente às vezes esquece e classifica muito as pessoas como boas e ruins, mas a gente esquece que todos nós somos filhos do mesmo Pai e fomos criados simples e ignorantes. E tivemos no passado e ainda temos as mesmas oportunidades de crescimento. Pode parecer meio estranho isso, porque há uma distinção, uma discrepância às vezes tão grande das pessoas boas no mundo e as pessoas más no mundo que falam assim, mas peraí, não é possível, Nelson. Como é que pode ser todo mundo filho do mesmo pai, ter tido as mesmas oportunidades e há tanta diferença? Como é que pode isso? Sabe como é que pode, gente? Com as nossas escolhas na nossa caminhada. Lembrando que nós somos espíritos hoje, nessa personalidade que a gente conhece. Personalidade, quero dizer, o que eu conheço agora aqui com o véu do esquecimento é só o Nelson, pura e simplesmente. Eu faço a minha avaliação desde a minha infância até onde eu lembro. Mas olha só, gente, isso é uma construção. Nós somos espíritos eternos, encarnando, experienciando indiferentes personalidades. E nessas encarnações a gente vai tendo registros e vai fazendo as nossas escolhas, e a gente vai fazendo as nossas opções, que são essas tais oportunidades de crescimento que todos nós temos e já tivemos no passado. E isso vai, de alguma forma, acumulando as questões positivas e negativas e, naturalmente, de acordo com as nossas escolhas, as nossas opções, a nossa vibração, para o bom ou para o mal, para o bem ou para o ruim. Isso é só escolha. Tem quem vibra no bem, tem quem vibra no mal também. Sabe o que a gente tem? Livre-arbítrio para tomar as decisões que a gente quiser. É o plantio. A gente planta o que a gente quiser, quando a gente quiser, da maneira que a gente quiser, aonde a gente quiser. Se não quiser plantar nada, não vai plantar nada. Se quiser plantar caco de vidro, vai plantar caco de vidro. E o que a gente vai colher depois? E a nossa vibração, como é que está correlacionada a isso? Está relacionada da seguinte forma: com com essas nossas opções, a gente vai escolhendo, nesse processo de escolher, entre o certo e o errado. E aí vem aquela pergunta assim, poxa, Nelson, mas às vezes eu fico na dúvida, fico meio perdido, estou meio perdido, e não sei muito bem o que é certo, o que é errado. E aí eu vou responder para você o seguinte, tá na dúvida? Consulta, sabe quem? A sua consciência. Lá na sua consciência está a lei moral. Lá no fundo, a gente sabe o que é certo dentro da concepção, aquilo que a gente acredita, que está na nossa lei, que está na nossa consciência, a lei moral, a gente tem acesso a essa opção. Agora, se a gente vai fazer ou não vai fazer, cabe a nós, não cabe a ninguém. A gente vai ter sempre escolhas na nossa frente. E isso vai acarretar naturalmente se a gente vai seguir por um lado ou por outro. Pelo lado certo, pelo lado errado, pela bondade, pela maldade. Às vezes a gente escolhe caminhos errados também, tá, gente? E faz parte. Não vamos ficar aqui também se punindo, se julgando, se maltratando e falando, poxa, mas eu fiz uma besteira, eu só faço coisa errada na minha vida, eu só meto encrenca. Olha só, pessoal.
crescimento sempre vai acontecer, de uma forma ou de outra. Os caminhos errados que a gente opta hoje, a gente pode olhar com essa questão, com essa carga negativa e ficar se punindo e se maltratando, e se sentindo mal, e se autodepreciando, se colocando para baixo, ou a gente pode olhar de uma outra forma. Que bom, porque agora eu aprendi com os meus próprios erros. Meti o pé na jaca, fiz um monte de besteira. Nossa, Nelson, você não faz ideia da besteira que eu fiz. Tem a oportunidade de fazer de novo. Tão pouco interessa. Vai interessar para você, para o teu aprendizado. Para quê? Para fazer diferente no futuro. É dessa maneira. A gente vai errar, já errou, erra e vai errar no futuro. Vamos baixar um pouco a nossa bola e colocar o pé no chão e entender que nós somos espíritos imperfeitos na caminhada. E na caminhada a gente vai errar ainda. Cuidado, gente, com essa ideia de querer ser perfeito de uma hora para outra, de querer ser Jesus nessa encarnação, porque eu vou adiantar para vocês, não vai ser. O que a gente pode fazer na nossa caminhada aos pouquinhos, e melhorando, e fazendo as escolhas certas, caminhando no sentido do bom e do bem. É agir no bem. Agir no bem, pessoal, é uma escolha, tá? É uma opção nossa. Ninguém nunca vai escolher por a gente. O mérito do crescimento, do nosso crescimento, está exatamente aí. Na responsabilidade pelo nosso destino. Quando eu falo destino, não precisa ser destino, longe, não. Vamos falar agora aqui no tete-a-tete, pela nossa felicidade. Ser feliz é uma opção. Não é opção e não está na mão nem de Deus, nem do teu marido, nem da tua esposa, nem do teu filho, nem do teu vizinho, nem do teu trabalho, nem das circunstâncias externas. Está dentro de ti. Conhecer a verdade, ela vos libertará. Como Jesus nos ensinou e nos ajuda, é conhecer o reino dos céus que está dentro de nós. Nossa, Nelson, é difícil entender isso. Eu sei que é difícil. Porque às vezes está tão distante ainda que parece que está tudo nublado, que a gente não consegue entender muito bem essa história de reino dos céus aqui dentro. Para mim, reino dos céus, Nelson, é lá, aquele céu bonito, as nuvenzinhas, azul, aí vai ter Deus sentado numa cadeira, e talvez os anjos, e talvez agora eu já entendi um pouco melhor na configuração do nosso lar, as colônias espirituais. Então esse é o reino dos céus, de alguma forma, quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou para lá se eu for bonzinho. Não, pessoal, não é isso que a gente está falando. O reino dos céus que o Cristo nos apresenta é dentro de nós. Claro que quando a gente desencarnar, a gente vai para um plano espiritual de acordo com a nossa vibração. Se a gente está vibrando no bem, na paz, no amor, a gente vai para um lugar onde tem bem, paz e amor. Se você está vibrando, se nós estamos vibrando na discórdia, na confusão, no tiro, porrada e bomba e gritaria, a gente vai para um plano espiritual, no plano espiritual onde vai ter tiro, porrada e bomba e gritaria. Ninguém vira anjinho depois de desencarnar, gente. Vamos parar com essa história infantilizada ainda, que depois que morre vira uma estrelinha. Que bom que fosse, adoraria. Aqui a gente faz as besteiras que faz, escolhe tudo errado, faz um monte de maldade, e aí depois que desencarna, ai pronto, ele era tão bom e virou bonzinho, como num passe de mágica, num milagre. Pessoal, a diferença entre estar encarnado ou desencarnado é só o corpo físico. Os teus pensamentos, a tua vibração, os teus méritos de hoje e os teus problemas vão continuar, tá? A diferença é que não vai ter um corpo físico. Quem trabalha diretamente, mediunicamente, com a espiritualidade, sabe o que eu estou falando. A gente consegue acompanhar muita dor e muito sofrimento da espiritualidade que desencarnou, acreditando que a coisa ia mudar e não mudou e continuou tudo igualzinho, com os mesmos problemas que ficou botando para debaixo do tapete, empurrando com a barriga na encarnação, durante uma vida aqui. Mas tudo isso eu não estou falando para me amedrontar ninguém não, tá, gente? Eu estou falando, a minha intenção aqui é só para a gente ter consciência dos nossos atos e da nossa responsabilidade pela nossa felicidade hoje. Não é
no reino dos céus, lá amanhã, depois de se encarnar. É a busca de encontrar hoje, de trabalhar hoje para si, não é trabalhar para os outros. Trabalhar para os outros é uma consequência natural quando a gente quer trabalhar para nós mesmos, para sermos bons. Ser bom a gente vai acabar indo mais cedo ou mais tarde de encontro com o próximo, na caridade, no aprendizado do amor, tá? Então eu queria só lembrar que essa questão da felicidade ou infelicidade está nas nossas mãos. Não vamos delegar para ninguém. Vamos parar de colocar na mão de terceiros, tá bom? Eu sei que isso mexe muitas vezes com a base, com a nossa estrutura, quando a gente vai de encontro com essa responsabilidade, porque é um pouco daquela sensação, vou dizer para vocês aqui, ver se vocês se identificam com isso. Sabe quando a gente vira adulto e olha para trás e fala assim, era tão bom quando eu era criança, que não tinha boleto para pagar, não tinha dor de cabeça, a vida era tão mais fácil, era só felicidade, alegria, brincadeira. Eu não tinha que me preocupar no dia seguinte com a comida no prato. Porque eu acordava e o prato estava lá pronto, eu só tinha que comer e brincar e me divertir. Sabe quando a gente tem esse pensamento, que não tem muitas preocupações? Porque naquele momento, gente, a gente não tinha responsabilidade, a maior parte de nós. Depende da infância de cada um, tá? E o fato da responsabilidade às vezes pode doer. Quando a gente não sabe lidar com ela, é quando a gente percebe que é conosco mesmo, não é com ninguém mais. Crescemos e agora a gente tem que cuidar da gente. Agora o prato de comida não vai aparecer ali na minha frente, eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro, eu tenho que cozinhar, eu tenho que pagar a conta do gás ou da eletricidade, eu tenho que ter o trabalho de preparar aquele alimento e botar no prato. E essa é a responsabilidade por a gente mesmo, conosco mesmo. Quando a gente não sabe lidar com ela de alguma forma, tem ainda essa postura infantilizada. Eu não quero falar aqui infantilizada para ficar criticando ninguém, chamando ninguém de criança, não. Pelo contrário, é para chamar para o nosso amadurecimento e aceitar as responsabilidades que nós temos da nossa vida, lembrando que o processo de ser bom também está vinculado às crianças. Vamos lembrar o que Jesus nos falou? Vinde a minhas crianças, que dela é o reino dos céus. Ser bom, eu vou lembrar de novo, é uma escolha, tá? Então, vou perguntar, o que será que nós acreditamos que é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Vamos lembrar que ninguém nasce bom ou mal. Nós, claro que trazemos as nossas inclinações, os nossos hábitos ruins, as nossas vicissitudes, os nossos erros cometidos no passado. Quando eu falo passado, são outras encarnações, mas também trazemos as nossas virtudes, tá, gente? Não é só coisa ruim. A gente foca muitas vezes só na negatividade. Tem coisa boa aí dentro também, ok? A gente vem conquistando. E esse é o nosso propósito, que escolhas nós estamos fazendo para acrescentar mais ainda. Pegar esses pontos negativos, essas vicissitudes, esses hábitos ruins e transformar em hábitos proveitosos, benéficos, sendo bom, buscando crescer. O quanto a gente está verdadeiramente comprometido em nos auxiliar nesse processo, nessa caminhada, fazendo, mais uma vez, a escolha certa, a escolha do bem. Quando a gente é criança, repetindo a frase, deixar ver minhas criancinhas, porque é delas o reino do céu, não é das crianças em si, até porque nós todos já fomos crianças um dia, mas é a pureza, é a inocência, é o coração puro, o coração bom das crianças que a gente percebe nesse movimento infantil que Jesus fez a referência e nos deu como exemplo, que é isso que nós devemos buscar de alguma forma.
E aí é interessante que é normal também, não sei se é normal para vocês, tá? Mas vou compartilhar um pensamento aqui, que a gente escuta muito. Que é assim, poxa, será que eu perdi essa inocência? Será que com a vida, com as dificuldades que nos apresentou, a gente foi aos poucos se fechando, se embrutecendo, criando um escudo, porque o mundo é mau, porque as pessoas me fazem mal, e aí eu vou deixando um pouco esse lado mais inocente, mais puro de coração, e de alguma forma eu deixo isso me contaminar? Interrogação. Será que alguém compartilha disso que eu estou falando? Desse sentimento? É o seguinte, pessoal, vamos tentar entender que muitas vezes a gente confunde essa inocência, essa pureza que o Cristo fala e nos explica com essa história de ser bobo ou de ser trouxa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos entender o seguinte: ser brando, ser manso, ser pacífico de coração, ser puro é ser bom. E isso é uma escolha nossa, não do meio que a gente está. Não é ser bobo, não é ser trouxa, é saber o mundo como ele é, com o pé no chão, saber tudo que é feio, tudo que é ruim, todas as maldades que estão ao nosso redor, mas apesar disso, eu vou optar pelo amor. Você pode optar pelo amor, pelo bom, pelo bem. Ah, o meio me influencia, Nelson. Claro que influencia, óbvio que influencia, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente sabe exatamente o que a gente quer para a nossa vida, a gente vai parar de dar desculpa e seguir o caminho certo que a gente sabe que está aqui dentro. A gente sabe qual é o caminho certo, a coisa certa para fazer. E não nessa desculpa, ah, Nelson, mas todo mundo faz. E aí? E aí? Aquela, que nem a mamãe falava, né, na infância, ah, então se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? É mais ou menos por aí. Porque a gente arruma aquelas desculpas que convém para justificar as nossas escolhas não tão acertadas assim. Quando a gente faz essas escolhas acertadas, a gente vai aos poucos, nos conectando com o lado bom que está dentro de nós. Como é que faz isso, Nelson? Como é que eu faço isso? Se conectar com o lado bom que está dentro de nós, pessoal, é fazer aquilo que nos faz bem, que nos estimula o nosso melhor, o melhor de nós, esse nosso lado luz que todos nós temos. E como é que dá para fazer isso? Vamos repetir, vamos multiplicar, vamos fazer mais vezes e alimentar aquilo que a gente sabe que é o certo. Aquele sentimento que nos faz bem, é dar asas ao bom que está dentro de nós. Ah, Nelson, mas eu estou confuso, eu não sei disso aqui. Quando você fala na palestra, parece bonito, mas chega na hora, no dia a dia, é uma confusão, eu fico meio perdido na minha vida. Pessoal, olha só, fala o seguinte, presta atenção em você. Presta atenção em quê? Nos teus sentimentos. Porque tudo na vida vai mexer conosco de alguma forma, tá? Então a gente vai assistir uma notícia na televisão, num jornal, a gente vai assistir um filme, vai conversar com uma pessoa, vai escutar uma música, vai ler um livro e presta atenção em você nesse momento. Que tipo de sentimento te traz naquele instante aquela notícia ou aquele livro, aquela pessoa ou aquele filme? Porque tem filmes que mexem no melhor de nós, mas tem filme que mexe no pior também. Se você está vendo aquele filme e começa a subir aquele calor e aquela raiva, aquele ódio, você já está segurando na cadeira, doido para entrar no filme e dar na cara do fulano, o que você está acessando aí dentro? Se você também está assistindo um outro filme que você se emociona, que mexe com o teu coração, que te faz bem, que te inspira, que balança com as suas estruturas no modo positivo, que te faz pensar e repensar a sua vida, que tipo de sentimento ele vai estar trazendo? Esse é o processo de ter a consciência de si, do que a gente faz, das nossas escolhas, o que a gente está vibrando e quem vai nos acompanhar também, tá?
que esse acompanhar pode nos ajudar ou pode nos prejudicar na nossa caminhada. E quando eu falo de acompanhar, é tanto fisicamente como espiritualmente. Diga o que vibras que te direi quem és, mais ou menos isso, tá? As nossas amizades, questiona a tua amizade, o que ela te traz de bom? O que você traz de bom para ela? Como é que é essa troca? Aqui, fisicamente falando, teus amigos ou tuas amigas. Sabe aquela coisa dos invejosos? Ah, tem um monte de amiga, né? Eu sou um monte de invejosa. É mesmo? O que isso te traz de positivo na tua vida? Verdadeiramente. A nível espiritual. Quando a gente está vibrando na negativa, quando a gente assiste, vamos dizer lá, algo na TV que nos revolta. Nossa, vi uma notícia, nem te falo, um abuso, aconteceu aquilo e pronto, vontade de estar lá e linchar a pessoa. E a gente entra naquela conexão, naquela atmosfera negativa, com todo mundo que está linchando. E espiritualmente também, tá? Pergunta, dá uma pausa, vamos tirar uma fotografia daquele momento. Imagina uma fotografia numa câmera mais que 3D, 200D, que capta espiritualmente e materialmente falando aqui no plano físico. Quem você acha que vai estar do teu lado ali naquela hora? Você acha mesmo que Emmanuel, que Joana de Ângeles, que o teu mentor, que a espiritualidade de luz vai estar do teu lado ali? É isso mesmo, dá na cara dele, pega, bate, quebra, mata, espanca. Ou você acha que você vai estar conectado, para quem viu o nosso lar, com aquela rapaziada lá das trevas, cheio de falta de amor, entendido como maldade. Vou repetir, maldade. Muitas vezes a ignorância pela falta de amor e conhecimento do que é bom e do que é bem. É isso que a gente se conecta, gente. Não tem mistério. O que falta é essa câmera 10.000D aí que eu falei. Daqui a pouco vai vir uma câmera dessa, que a gente vai poder visualizar, talvez vai até chocar mais, que a gente vai perceber frente a frente o que nos acompanha, literalmente como é que a gente vai vibrando e as nossas escolhas que vão sendo realizadas. Tá? Ser bom, pessoal, é sentir e se permitir, é a gente se conectar com esse alto, com a espiritualidade de luz que nos faz bem, que nos acompanha em momentos como esse, por exemplo, que a gente está aqui buscando elevar o nosso espírito, o nosso pensamento, aprendendo com o Mestre Jesus. Tenho certeza absoluta que só vai te fazer bem. Ruim não vai fazer. Acho que não. Talvez se o pessoal fique chateado comigo quando eu chamo todo mundo de orgulhoso e egoísta, como eu me encaro e vejo também. Mas tirando isso, só vai nos fazer bem. Momentos como esse, que a gente consegue de alguma forma multiplicar o amor em nós e naturalmente multiplicar esse amor ao entorno de nós, que a gente consegue sentir e já percebe que sim, podemos ser luz, espíritos de luz na escuridão. E a escuridão que eu estou falando não é só no plano espiritual, escuridão aqui no planeta Terra, que está ao nosso entorno, de tanta dor, tanto sofrimento nesse mundo de provas e expiações, de sombra e espinhos. Não foi só Jesus que foi luz e é luz, tá, gente? A gente também pode ser luz, claro, dentro da nossa limitação, ok? Vamos botar o pé no chão também. Mas podemos já ser luz e auxiliar nesse processo e multiplicar esse processo. Ser luz, gente, só depende de nós. E aí, claro que a gente vai ter sempre o nosso modelo, o nosso exemplo maior de bondade, que é Jesus. Vamos sempre falar de Jesus, não tem como não falar de ser bom e não falar de Jesus. Jesus e a sua moral. E aí, qual é essa moral de Jesus, né? Que eu não entendo muito bem. Me explica direitinho aí. 2 palavras só. A moral de Jesus se resume em caridade e humildade. Aí vamos fazer a pergunta, vamos trazer para nós. Será que a gente é bom? Será? Pensando assim, pô, será que eu me considero uma pessoa boa? Ou não? Mais ou menos. Sou meio ruim às vezes, sabe? Depende, eu sou boa, mas se pisar no meu calo, aí roda a baiana, aí eu mostro quem eu sou de verdade. Faz um teste com você mesmo. Vamos analisar primeiro as tuas intenções frente ao mundo. Será que a gente vai com o coração ou tem outras intenções aí?
Esse é o primeiro passo. O segundo passo, na prática, faz um exercício da balança. Bota de um lado, tentando se analisar, tá? O quanto você é uma pessoa caridosa e o quanto você é uma pessoa egoísta. Outra balança, o quanto você é uma pessoa humilde e o quanto você é orgulhoso ou orgulhosa. Tenta fazer esse balanço aí e aí você vai perceber. É só isso, é simples. Daí dá para tirar mais ou menos um parâmetro de quem nós somos verdadeiramente e a partir daí é buscar se transformar naquilo que nós queremos ser. Transformar o nosso egoísmo em caridade, transformar o nosso orgulho em humildade. É ser bom na escuridão. Ser bom na escuridão é principalmente quando ninguém está vendo. Sabe quando ninguém está vendo? Que a gente não está nem um pouco preocupado com a aprovação do outro ou com o julgamento do outro. Quando a gente faz simplesmente por fazer, porque sabe que é o certo. Simples assim. É quando a gente entra em contato com o melhor de nós, com o nosso potencial crístico de perfeição que todos nós temos. É dar acesso, é alimentar e a partir daí extrair o que nós temos de melhor, o melhor de nós. Sabe aquela coisa que está na moda agora? A melhor versão de mim? Essa frase? É a melhor versão de nós. É dar acesso a ela. E não é querer ser bom para ser perfeito não, tá? Mas é sendo bom que a gente vai nessa caminhada rumo a essa perfeição. E isso é evoluir. Resumindo, é isso que a gente está fazendo aqui. É para isso que a gente encarnou. Independente de qual é a tua missão aqui, se você está provando, se você está espiando, se você está fazendo as duas coisas, é ser melhor, ser bom. Ah, mas ser bom comparado a quem, né? Ao Cristo, comparado ao meu vizinho, comparado à minha mãe, comparado ao meu marido. Não, é comparado a você mesmo. Esquece os outros. O Cristo, o Jesus é só um modelo. Um modelo que a gente vai chegar lá. Na dúvida, recorre. Mas olha só, te compara a você mesmo. É hoje ter atitudes boas que eu escolho diferente daquelas atitudes não tão boas que eu realizava no passado. Isso é ser bom, independente do julgamento, independente que o mundo acha que você é bom, ou se você é uma pessoa má. Trabalha contigo mesmo. Seja melhor hoje do que ontem. Seja amanhã melhor do que hoje. Dá pra gente aprender a amar aos pouquinhos, tá, gente? Vamos entender. E vamos ter cuidado só para misturar. Já estamos no nosso horário, né? Eu vou falando, o tempo vai passando, mas vamos lá. Vamos entender outro ponto importante, que a gente confunde muito, que acha que a pessoa religiosa, ou espírita, por exemplo, o espírita, Nelson, então quer dizer que ser espírita é ser bom, né? Nem sempre. Depende. Ser espírita não vai me dar credencial nenhuma de ser uma pessoa bonzinha, boazinha. O que vai fazer ser uma pessoa boa ou ruim são essas escolhas pelo bem no dia a dia. Uma pessoa pode ser da religião que for, não ter religião nenhuma, ser ateu e ser uma pessoa boa. E o camarada pode ser espírita, convicto, e está realizando e optando na maldade. Então uma coisa não está vinculada à outra, tá? O que tem a ver de ser bom ou ser ruim tem a ver com a nossa vibração, com escolher o caminho certo para seguir. Tá legal? Pessoal, o que vai valer a intenção sempre. O importante é a gente vibrar no amor, vibrar no bem, e a gente tem todos os dias a oportunidade de vibrar no bem, vibrar no amor e aprender a ser bom. Como é que faz isso, Nelson? É a dose diária do amor. Te questiona, como é que eu posso amar hoje? Como é que eu posso ser útil hoje para minha comunidade, para o meu meio, para o vizinho, para o meu cachorro, para minha esposa? Não interessa. Como é que eu posso aprender a amar, aprendendo assim a ser bom? Fica a reflexão. Tomara que vocês tenham gostado. Tô vendo que hoje o pessoal comentou bastante coisa aqui. Só falar rapidamente antes de fazer a nossa oração final. O Marcos Vinícius está aqui dizendo que é o amor
Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. Esse livro é excepcional, até estou pensando em estudar ele no futuro. Eu gosto muito, muito, muito desse livro, Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. Maria do Carmo, Amando Cada Dia, um dia de cada vez. Exatamente, Maria do Carmo, obrigado. A Dercy, dizendo que não pode ficar de braços cruzados. É isso, Dercy. A gente está mais de braços cruzados do que movimentando, mas essa é a ideia, exatamente. Suzana Freitas está assistindo. Apareceu aqui que ela está assistindo. Seja bem-vinda, Suzana. Naís Siqueira, vida, amor hoje, amanhã sempre. Tem mais gente que falou aqui. A Dercy fez alguns comentários, do Paulo de Tarso, como um apóstolo de Jesus. Leonir Calbianco, boa noite para você também. E tem mais comentários aqui. Maria do Carmo, gratidão. Enfim, pessoal. Deixa eu ver, tem mais aqui da Áurea Maria Nobre, boa noite, Áurea também. Eu vou encerrando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Que bom que vocês estiveram aqui conosco. No futuro esse conteúdo vai ficar disponível no SEAP e também nas minhas mídias sociais. Fico feliz mais uma vez por estar aqui com vocês reunidos e vou fazer a oração agora. Quem quiser comigo, eu convido a fecharem os olhos. E assim agradecemos ao nosso Pai primeiramente. Mais uma vez, obrigado. Agradecemos a Jesus. Mais uma vez, obrigado também, Jesus, por tudo, pelo seu amor, pela sua paciência, por estar sempre ao nosso lado, sempre que a gente precisa, sabendo que pode contar com a tua presença, com o teu amor e com o teu ensinamento. E agradecemos também a espiritualidade de luz, que nos cerca, que nos acompanha, que nos ilumina em momentos como esse, que fazemos essa escolha do bem e do bom. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim encerramos a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Suzana Freitas, gratidão. Obrigado, Suzana. Maria do Carmo, boa noite. Helena, oi Helena, tudo bom? Boa noite. Nair, boa noite. Maria Henriques, boa noite também. Maria Henriques está conosco desde cedo, né, Maria Henriques? Desde o outro programa que a gente fez junto com o Marcos aqui também. Aliás, para quem chegou agora, eu tive com o Marcos no programa Resenha Espírita. Tá aí o conteúdo no canal Renovando Consciências. Foi 1h30 de bate-papo. A gente falou sobre Jesus e atualidade. Convido a todos a assistirem. Depois eu vou postar nas minhas mídias também. Dercy, gratidão. Pessoal, gratidão é minha. Sempre uma felicidade estar aqui com vocês, tá? Obrigado a todos do SEAP que nos acompanham. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vou me despedindo daqui, tá bom? Boa noite, beijos e abraços. Tchau, tchau.